Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na senda escabrosa, nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da aflição. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fonte de entendimentos e flores de boa vontade, na vasta extensão de nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desadotamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes do alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido do mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes, levando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco nesse momento, nos envolvendo na sua paz, no seu amor, que possamos sentir a presença do Todo-Poderoso junto a nós, que Ele possa nos envolver, que possamos sentir a sua misericórdia divina nos envolvendo junto a nós. Queremos pedir aos benfeitores amigos, ao benfeitor do nosso trabalho, que esteja conosco durante essa noite, que nos dê o amparo, que nos dê a proteção necessária, que nos dê o entendimento para compreendermos a mensagem que vai ser passada pela nossa palestrante, que a Enedina seja intuída e que sua mensagem chegue fundo aos nossos corações. Que Jesus possa estar agora junto a nós, nos iluminando e com a sua permissão, Jesus, com o amparo dessa espiritualidade amiga e perfeita, nós pedimos licença para darmos início ao nosso trabalho
fazendo a reflexão das lições maravilhosas do Mestre Jesus. Eu agradeço a oportunidade que a casa me oferece e agradeço também a presença de cada um de vocês. E hoje, 13 de setembro de 2023, quarta-feira, que realmente nós possamos tirar proveito dessa noite, destinada a cada um de nós, porque nesse momento em que nós estamos aqui, é o momento onde nós aurimos as bênçãos que são derramadas nesse ambiente, onde a espiritualidade o preparou desde cedo para receber todos nós aqui, já contando com a presença de cada um também, já preparando a vida dos nossos entes queridos, aqueles que muitas das vezes eles não conseguem ter acesso a nós no nosso dia a dia, no nosso momento de vigília. Então, nesse momento aqui, onde nós nos preocupamos mais das coisas do mundo e interessamos mais para o interesse do Espírito, onde eles encontram mais facilidade. Então, com certeza, muitos entes queridos nossos, aqueles que já nos precederam, eles estão aqui nesse momento, nos abraçando, nos passando para a gente boas sugestões. Esse momento que é um momento propício. Então, que realmente nós possamos aproveitar esse momento, nos preocupar das aflições que muitas das vezes nos causam preocupação e empregar realmente esse momento, né? E eu trouxe um tema aqui que é muito interessante para cada um de nós. Nós vamos falar dos desafios existenciais, os desafios que nós enfrentamos aqui na nossa vida. E quem não tem esses desafios, é claro que uns têm em grau maior, outros em grau menor. Porque nenhum de nós viemos aqui na Terra, passeio, a veraneio, para simplesmente passar pelas facilidades, para colher rosas. Nenhum de nós. A nossa vida aqui na Terra, através da reencarnação, é de trabalho, é de melhoramento, é de reconciliação, é de refazimento do nosso passado. Então, todos nós que estamos aqui na matéria, nós temos trabalho a ser executado, metas, objetivos a ser alcançados, que é o nosso melhoramento. A minha fala aqui, ela está contida uma lição do livro da Joana de Ângeles. A lição chama, o livro chama Liberte-te do Mal. E a lição, Desafios Existenciais. Depois, se vocês quiserem pegar essa lição na íntegra, está no livro Liberte-te do Mal. Tá? Ela, então, inicia a lição dizendo assim, que a existência física no abençoado planeta é um contínuo desafio em razão das ocorrências que se tornam necessárias para a conquista de valores ético-morais indispensáveis ao êxito espiritual do empreendimento evolutivo. Então, a nossa existência nesse abençoado planeta terrestre, porque muitas das vezes as pessoas reclamam aqui do nosso planeta, achando que tem muita violência, que tem guerra, que tem fome, que tem crueldade, suicídio, né, aborto, todas essas questões aqui, e às vezes a gente costuma reclamar do nosso planeta. Mas diz Joana de Ângeles que é um abençoado planeta, o nosso planeta Terra. Porque a Terra, ela será aquilo que nós fizermos dela. Se nós melhorarmos, se o homem melhora individualmente, consequentemente o planeta vai melhorar. Porque é assim, o Allan Kardec, lá no livro A Gênese, ele coloca assim para a gente que a evolução do mundo, ela guarda relação com a evolução dos seus habitantes. Então, se nós, a individualidade melhorar, o nosso mundo ele vai melhorar também. Não quer ter mais guerra, quer ter a paz, então começa a trabalhar essa paz dentro de si, porque a paz ela é uma construção. Nós não iremos conquistar essa paz, com a lei do menor esforço, é necessário trabalho. E primeiramente vigiar os nossos pensamentos, para que nós possamos conquistar a paz, sendo individual, começa com o trabalho. Toda construção nossa exige um esforço nosso. Para a gente construir uma casa, houve ali o trabalho do engenheiro, do pedreiro, do mestre de obra, do encanador, do eletricista, né? Então houve
nossa edificação moral exige também o nosso trabalho. Então, todos nós que estamos aqui estamos nesse contínuo desafio, porque os desafios, eles fazem parte do nosso crescimento moral. Esse crescimento moral, ele é uma construção, porque nós começamos lá do zero, nós começamos lá da base, como Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na questão 115, ele perguntou para os Espíritos superiores, será que Deus, ele criou os Espíritos bons e outros maus? Será que Deus, ele criou, no caso, Jesus, já no Espírito puro, que ele passou pela fieira em que nós estamos passando? Será que ele já criou o Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, espíritos altamente evoluídos? E será que ele criou os espíritos maus, aqueles criminosos, para ficar eternamente nessa condição? Essa é a pergunta que o Allan Kardec fez. Dos espíritos, uns terão sido criados e outros maus? A resposta é: Deus criou todos nós iguaizinhos, simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber. Mas deu a cada um de nós a tarefa, a destinação de nós atingirmos a perfeição. Então, todos nós estamos fadados a atingir essa perfeição. Não está ninguém recluso desse trabalho. Todos nós vamos atingir a nossa perfeição. E nós vamos conquistar ela através das reencarnações. Então, as reencarnações, elas são necessárias para nós desenvolvermos o nosso intelecto e também a nossa moral, que são as duas áreas do nosso progresso. O conhecimento, porque o conhecimento é necessário. Se não houvesse o conhecimento, o nosso mundo, ele estaria na condição de mundo primitivo. Foi através do conhecimento, das inteligências mais avançadas, é que hoje nós temos as facilidades que nós encontramos aí. A gente observa o quanto que a nossa tecnologia avançou. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos com facilidade. Hoje tudo chega, em casa, nas nossas mãos, passa um cliquezinho no celular, com todos esses aplicativos. Gente, tem aplicativo para tudo quanto há. Olha só que avanço é esse, né? Tanto que melhorou a nossa vida. A nossa ciência, gente, pode destacar aqui o avanço da nossa ciência, o quanto que melhorou. Hoje as pessoas não gritam mais de dor como gritavam antigamente. Houve uma evolução tão grande na questão dos tratamentos, na questão das cirurgias e dos medicamentos. Antigamente as pessoas morriam de câncer. O câncer era uma doença incurável. Hoje não. Hoje a pessoa passa pelo tratamento do câncer e depois ela passa pessoalmente um acompanhamento. Então houve uma mudança muito grande. As cirurgias que eram feitas antigamente, por exemplo, a cirurgia para retirar a vesícula ou a pedra da vesícula era um corte grandão. Hoje não. Hoje é 3 cirurgias pequenininhas. E dor. A gente não sente dor mais, porque depois que faz a cirurgia, coloca um adesivo aqui nas nossas costas e esse adesivo fica durante 5 dias. Não sente uma dor sequer. Eu estou dizendo porque em plena pandemia eu tive que passar por essa cirurgia para retirar o vesícula. Eu não senti uma dor sequer na cirurgia. E antigamente as pessoas choravam, gritavam de dor. Então, olha, olha o avanço, e isso é devido ao conhecimento da nossa inteligência. Mas não basta somente a inteligência, é necessário o sentimento. A Joana de Anjos, ela nos diz que quando o nosso corpo ele foi formado, quis Deus que do nosso lado esquerdo ele fosse responsável pela nossa inteligência, pela nossa razão, pelo nosso conhecimento. E do lado direito, o nosso lado direito, ele é responsável pelo sentimento, pelo amor, pela beleza, pela cultura. Então não basta só a gente volumar, abrilhantar só esse lado esquerdo, é necessário esse lado direito. E nós vamos conquistar, né, essa equidade, vamos dizer assim, através das reencarnações.
começamos a dar base, já estamos em construção, porque todos nós melhoramos. Se a gente for buscar há 10 anos atrás nós éramos uma pessoa. Hoje nós já somos outra, hoje nós já melhoramos. Então, esse progresso, ele ocorre diariamente. Mas por que as pessoas não notam? Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas fulano está do mesmo jeito, eu conheço fulano há 30 anos, e ele é do mesmo jeito, ele não melhorou. Porque essa mudança, ela não ocorre assim, abruptamente, não, é uma mudança lenta. Mas sempre a gente melhora. Todos os dias nós melhoramos. E isso se dá através da reencarnação. E a reencarnação, ela é necessária também para que nós possamos melhorar o nosso passado. Porque a partir do momento que nós atingimos a nossa razão, e o André Luiz, ele relata no seu livro Evolução dos Mundos, que nós, a partir do momento que atingimos a razão, já temos mais ou menos 200.000 anos. Então já tem mais ou menos 200.000 anos que nós estamos de posse da nossa razão, do nosso livre-arbítrio. E a partir do momento que a gente passa a utilizar o nosso livre-arbítrio, a gente já passa a ser responsável pelas nossas ações. Mas no começo a gente não sabe muito bem fazer as coisas, a gente não sabe o que é o certo, não sabe o que é o errado. E devido a essa falta de discernimento, nós utilizamos esse nosso livre-arbítrio, que é essa ferramenta que nós temos de escolha, indevidamente, contrário à lei de Deus. E a lei de Deus, ela está na nossa consciência. O Allan Kardec, lá na questão 621, ele pergunta onde está escrito a lei de Deus. A lei de Deus ela não está escrita nos 5 livros de Moisés. Não. A lei de Deus ela está escrita na nossa consciência. E a lei de Deus e a lei de amor, e toda vez que nós transgredimos essa lei de amor, vem o sofrimento. Então, os desafios que nós enfrentamos hoje, eles fazem parte da lei de causa e efeito. Lá no passado, indevidamente, contrário à lei de Deus, nós agimos errado. E para cada ação, há uma reação correspondente. Se a ação é positiva, a reação é positiva. Se a ação é negativa, a consequência é negativa também. Então, os desafios que nós enfrentamos hoje, eles fazem parte, está no nosso planejamento reencarnatório, essas situações. É claro que nós, tirando os benfeitores espirituais, porque os missionários que Jesus envia aqui na Terra, o sofrimento que eles passam não é encarado como nós passamos. Aqui na Terra, geralmente, qualquer coisa nos leva para a cama. Os missionários de Jesus, não, eles passam por essa situação. O Chico Xavier que nós conhecemos, problema no coração, problema nas vistas, um monte de problema, e mesmo assim ele trabalhava. Então eles pedem, eles solicitam essa prova para mostrar para a gente que mesmo com as nossas dificuldades, nós podemos melhorar, nós podemos fazer o bem. Então, diante disso, ninguém está sofrendo aqui indevidamente, não. Não é uma injustiça de Deus, não é um castigo de Deus. Eles fazem parte do nosso crescimento. E vocês já imaginaram como deveria ser a nossa vida se não tivesse nada para nos aborrecer, nada para nos contrariar? Seria Deus pede, Então, os desafios fazem parte, é aquele momento da nossa meditação, é aquele momento da nossa reflexão. Então, faz parte. E nós somos seres racionais. Cada dificuldade que a gente passa, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência para encontrar um meio para solucionar aquele problema. Olha que maravilha que é. E aquele problema solucionado, com aquele problema solucionado, nós iremos encontrar mais força para quando vier outro problema, a gente já saber passar por aquela situação. Às vezes eu converso assim com as pessoas, ela me diz assim, Nedina, eu passei por uma prova e você sabe que eu consegui vencer aquela prova, eu volto mais forte. E é assim mesmo. Então, quando a gente vence uma prova, a gente adquire aquela
coragem, aquela fortaleza moral. Quando vier outra, nós já vamos enfrentar ela diferentemente da primeira. É assim. Se a gente passa por um problema, uma doença, né? Ali, a primeira vista, aquilo ali tira as nossas noites de sono. A gente fica preocupado. Mas depois passa a entender, encara aquela doença com coragem, com gratidão a Deus por estar passando por aquele momento, e aí a gente melhora. Depois vem outra doença, a gente já está mais forte, já não vai dar nós não estamos tão abatidos mais. Então é assim. E à medida que a gente vence um, vem outro. Mas nós não vamos enfrentar só desafios, não. A Eleusa leu aqui na lição que sempre depois do anoitecer vem o alvorecer. Passamos pelas dificuldades, pelas tempestades, mas depois da tempestade vem a bonança. E a bonança é consequência das nossas ações felizes. Por isso que os Espíritos superiores, eles sempre nos recomendam para a gente fazer o bem, faz o bem, pratica a caridade. Porque toda vez que nós praticamos a caridade, toda vez que nós ajudamos as pessoas, nós estamos acumulando crédito lá na vida espiritual. E quando nós precisarmos desses créditos, tem como nós fazermos esse saque, né? Que é a ajuda dos benfeitores espirituais. Ela diz assim que ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicológico, que diga respeito ao refazimento dos caminhos antepercorridos equivocadamente, assim como dos crimes praticados pela insensatez e pelo egoísmo. Então, os nossos desafios, né, é devido à lei de causa e efeito. O Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele fala das justiças das aflições, e que ele faz referência também às causas dos nossos sofrimentos, ele diz para a gente que os nossos sofrimentos eles provêm de duas fontes. Alguns dos nossos sofrimentos, se nós procurarmos que nessa atual existência, nós não vamos encontrar. A gente pode buscar lá do comecinho, desde quando nós nascemos, até esse momento de agora, e nós não iremos encontrar. Então, o sofrimento que a gente passa, procurando a causa dele, e se nós não encontrarmos nessa existência, é porque está nas outras reencarnações, estão nas existências anteriores. Porque nós trazemos do passado para o presente toda a nossa bagagem de experiências. O que nós somos hoje é o resultado das nossas ações, tanto as positivas quanto as negativas. Então, os desafios, aqui que a Jodiane está dizendo, é devido aos crimes praticados. Pode ser até nessa mesma existência ou na existência anterior. Mas esses crimes não é tirar a vida do outro, não. São faltas cometidas perante a lei de Deus. Porque o Allan Kardec ele fala que a nossa justiça aqui, a justiça humana, ela alcança o infrator que cometeu falta e traz prejuízo para a sociedade. Mas a nossa justiça, ela não atinge todas as faltas que nós cometemos. As faltas que a nossa justiça humana alcança, por exemplo, o assassino, o assassinato, o roubo, o homicídio, a nossa justiça alcança e prende ali aquela pessoa que cometeu essa falta. Mas ela não pode e nem consegue alcançar todas as faltas que nós cometemos diariamente. Mas Deus, que é justo, que quer o nosso bem, para Deus não passa nenhuma falta despercebida aos seus olhos. Aquilo que a gente comete, a gente pensa, não, isso é leve, não tem nada, não. Para Deus tem. Porque Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. E toda vez que nós não praticamos essa lei que Jesus deixou, vem o sofrimento. Então, às vezes, nós tratamos o nosso irmão com indiferença, com egoísmo. A nossa justiça não tem. Ninguém vai preso porque ele é egoísta, porque ele é orgulhoso, porque ele é vaidoso, porque ele é uma pessoa insensata. Ninguém vai preso por isso. Mas toda vez que as nossas ações são pautadas nesse sentimento negativo, é uma falta que nós cometemos. E essas faltas, hoje nós estamos
sofrer as consequências delas. Então é um desafio a ser enfrentado, que é o resultado das nossas ações, mas nesse momento de agora, nessa atual existência, é o momento em que nós estamos colhendo a semeadura feita no passado e ao mesmo tempo estamos preparando para o futuro. Olha, a doutrina espírita, ela veio devolver para nós a gerência do nosso destino. Hoje, antigamente eu não sabia dessa verdade, mas hoje nós já sabemos. Nós podemos modificar o nosso destino a cada momento, com as nossas ações de agora, com as nossas ações do presente. Para que nós possamos ter um futuro melhor, um futuro mais promissor, é necessário nós vigiarmos as nossas ações de agora, para que as nossas ações sejam positivas. E a ação positiva, a consequência positiva também. Se hoje estamos colhendo da nossa semeadura do passado, nós podemos modificar para o futuro, com o nosso conhecimento que a doutrina espírita nos faz. Porque a doutrina espírita nos esclarece o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui justamente para melhorar. E se o trabalho faz parte da nossa vida, se o bem faz parte da nossa vida, né, a prática do bem faz parte da nossa vida, o Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, na questão 642, ele fez uma pergunta muitíssimo importante. Ele perguntou assim: antes eu perguntar, todos vocês que estão aqui conhecem o livro dos Espíritos? Todos conhecem, né? Lá na questão 642, o Allan Kardec perguntou assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Então, para a gente agradar a Deus e já visando a nossa vida futura, um bom lugar no plano espiritual, será que basta não fazer o mal? Será que isso basta? Não, né? Aí eles responderam para que não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado em não ter feito o bem. Olha só a resposta sábia dos espíritos superiores, né? Então, não. Porque tem pessoas para tranquilizar a consciência, falam assim: não, mas se eu não faço bem, eu também não faço mal. Mas só de não fazer o bem, já está fazendo mal. Mas o que é o bem? O que é o mal? Como é que nós vamos saber se a gente está fazendo a coisa certa ou não? O Allan Kardec perguntou: o que é o bem e o que é o mal? Na questão 600, qual é a definição do bem e a definição do mal? E responderam para Allan Kardec que o bem é tudo aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é o bem. E o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, o bem é a caridade, o bem é o estudo, o bem é a disciplina, o bem é o amor, o bem é o perdão. O bem é isso, essa solidariedade, é a fraternidade. Isso é o bem. E o mal é o ódio, é a vingança, é o ressentimento, é a indiferença ao sofrimento do outro, é a irritação, é a cólera. Tudo isso é o mal. Então, toda vez que nós ajudamos o nosso irmão, que nós somos solidários, que nós somos fraternos, nós estamos fazendo bem. E aí, consequentemente, devido à nossa posição positiva, os desafios da pós-migração serão bem menores do que esses que nós estamos enfrentando de agora, tá? Então é isso. E o Chico Xavier, ele nos recomenda o trabalho, tá? Porque ele fala, o Chico Xavier tem uma frase que diz assim, que toda vez que a justiça divina nos procura para o acerto de contas, devido à lei de causa e efeito, mas se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda que a misericórdia dele manda que essa dívida ela seja suspensa por tempo indeterminado. Então, olha, vem a cobrança, né? Vem a dívida a ser saldada. Mas se nós estamos trabalhando, se nós estamos melhorando, esforçando para melhorar, fazendo bem, essa
vai ser suspenso por tempo indeterminado, até ser caducado. Na nossa sociedade aqui, quando a gente deve, né? Eu não sei se hoje ainda é, mas antigamente era, quando a pessoa fica devendo por mais de 5 anos, parece que caduca ali a sua dívida, ela não tem mais aquele compromisso, né? Não sei se já melhorou, se não permanece. Então, na lei de Deus é assim, ganha a dívida, mas a gente está trabalhando, não está na ociosidade. E aí essa dívida vai ser suspensa para ser caducada. Olha a importância do trabalho. Quando os Espíritos de Deus nos recomendam trabalhar, é justamente que eles possam melhorar o nosso futuro. E aí, ela dá vários exemplos dos desafios que nós enfrentamos aqui. Aqui é um amigo querido que, sem motivo aparente, transformou-se em adversário ferrenho. Então, ela fala, às vezes já tem aquela amizade, a gente deposita tudo e entrega o nosso coração para aquela pessoa. E de repente, a coisinha bem pequenininha, ela deixa de ser nosso amigo e transforma em inimigo. Isso é um desafio a ser vencido. Se aquela pessoa que era amigo nosso, de repente ela passa a ser inimigo, o problema é dela. Nós não vamos desejar mal para aquela pessoa. Nós vamos lembrar dos momentos felizes enquanto tinha ali amizade. Então é um desafio a ser vencido, em não desejar mal para aquela pessoa e em não ser inimigo dela. Porque se a pessoa é inimigo nosso, o problema é dela. Agora, se nós passamos a ser inimigo das pessoas, o problema já passa a ser nosso. E é um problema grande, né? Porque Jesus, ele recomendou amar os vossos inimigos, né? Então, inimigos nós temos, mas eles são inimigos em relação a nós. Nós dizemos que temos inimigo, aí a coisa já complica, né? Então, é um desafio a ser vencido. Nós não ficamos de mal com aquela pessoa, vai virar as costas, não. Nós vamos desejar o bem para ela, nós vamos desejar que ela seja feliz, mesmo não fazendo parte da nossa amizade fisicamente, mas nós podemos ser amigos dela espiritualmente, né? É um desafio a ser vencido. Noutras circunstâncias, é um ser amado em que a confiança era uma rocha, e que se afastou do convívio, apresentando explicações esdrúxulas e verídicas, como a atual frase, o amor acabou, como se esse fosse o líquido a se derramar do seu vasilhame até o esvaziamento. Ele está dizendo aqui do cônjuge, da mulher, do esposo, né? Estarem juntos, casados, muitos anos juntos, de repente, um chega e fala, meu bem, o amor acabou. Eles estão falando. É um desafio a ser vencido. Vai desejar mal do outro, aquela pessoa que tomou a deliberação de deixar, de sair e partir, aquele que fica vai desejar o mal para ele, vai querer que as coisas venham acontecer. Não. Nesses momentos, assim, é um desafio grande a ser enfrentado. Mas qual o desafio de trabalhar o sentimento, de não deixar que agasalhe no coração nem a mágoa, nem o ressentimento, nenhum sentimento contrário ao bem. Porque numa união conjugal, meus irmãos, o Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, ele fala que quando o casal está junto, os dois alimentam da mesma energia psíquica. E quando o pai, ele levou a energia que ele alimentava, né? Aquele que ficou sem energia, ele ficou carente. Então, aquele que ficou carente, se sentiu abandonado, é um desafio que ele vai enfrentar. É um desafio grande que está ali na sua mente para ele enfrentar. Mas ele vai conseguir ter forças para superar esses desafios, porque ninguém está sozinho no sofrimento. A Joana de Ângela fala que ninguém está sozinho na sua dor. Então, a mulher abandonada ou o marido abandonado, porque hoje as mulheres deixam os maridos também, né? Então, aquele que ficou, que ele não sente abandonado, aquele que foi, então a liberdade que ele sentiu uma liberdade livre, né? Mas a gente não vai desejar mal para aquela pessoa, lembrar ali dos momentos alegres, dos momentos felizes e desejar o bem para ele. Porque querendo ou não, se o casal tem filho, é pai dos filhos nossos, não é verdade? E a gente vai desejar mal o pai dos nossos filhos? Porque os filhos, eles querem ver os pais juntos. Por mais que
nesse momento da separação, tenta fazer a cabeça dos filhos com relação ao outro, contra o outro, não vai conseguir fazer. Porque o amor de filho, papai, é diferente do amor conjugal. O amor conjugal, a gente não consegue penetrar e nem distanciar esse amor de filho para os pais. Se o marido deixou a mulher e a mulher tenta fazer a cabeça do filho contra o seu pai, ela não vai conseguir, porque nada vai modificar o sentimento do filho em relação ao pai. Então, aquele que ficou é um desafio a ser vencido, um desafio a ser enfrentado, e ele vai conseguir sim. O outro desafio que ela fala é a enfermidade inesperada. De repente, a pessoa está ali sadia, ele é acometido de uma doença, é um desafio a ser superado. Porque nós não conhecemos a nossa bagagem. Nenhum de nós sabemos o que pode nos acontecer daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, nós não sabemos. Pode acontecer coisas na nossa vida que está fora da nossa vontade, pode acontecer. Mas se vier acontecer uma enfermidade, então o desafio é ser vencido. Buscar todos os meios necessários para vencer aquela situação, buscar todos os recursos que a nossa medicina oferece. E se não obter o resultado da nossa medicina convencional, buscar os recursos alternativos, o tratamento numa casa espírita, o passe, a água fluidificada, a oração, uma reunião doutrinária como essa, tudo isso é tratamento. Se for desenganado pelos médicos e que a nossa ciência ela alcança só até um certo limite, buscar os recursos alternativos. Jamais desanimar, jamais entregar, deixar que a doença o consome. Eu já contei aqui, acho que vocês já decorou, mas eu vou repetir, porque quem conta é o Divaldo Pereira Franco. Ele conta que certa feita, lá nos Estados Unidos, chegou um paciente com mais de 70% do seu corpo com metástase. O câncer já tinha avançado quase todo o seu corpo. E ele chegou com um envelope grande com os seus exames, né, e falou para o médico: doutor, eu quero ser curado. O médico pegou lá aqueles exames e viu que não tinha jeito. E falou assim: mas é impossível você ser curado. E o médico falou assim: mas eu quero ser curado, doutor. E aí ele foi contar a história dele. Ele era nervoso, irritado, contraiu a gastrite. Não melhorou, continuou do mesmo jeito, contraiu a úlcera, continuou do mesmo jeito, deu câncer. E quando ele deu câncer, ele disse assim: ou o câncer me mata, ou eu mato o câncer. E ele optou por matar o câncer, ele melhorou. Então, buscar os recursos, se foi cometido doença, buscar todos os recursos que a nossa ciência oferece, e se for desenganado, buscar os recursos alternativos. É o desafio a ser enfrentado e a ser superado. Mais adiante são as dificuldades econômicas. A pessoa era rica, de repente ela cai a sua situação. Porque nenhum de nós estamos estáveis nas nossas situações. A gente está rico, de repente cai lá para baixo, desce assim, ó, está sadio, a doença vem, está alegre, passa pela tristeza. Então nós devemos preparar para esses momentos. Se estamos alegres, preparar em saber que vai ter os momentos de tristeza. Se está triste, saber que aquela tristeza vai passar, que vamos ter os momentos de alegria. A nossa vida é assim. Então preparar para esse desafio, por isso que é necessário a gente fazer o bem, para ter aquela reserva. Se aqui na nossa vida material nós tomamos essa precaução, quase todas as pessoas têm um dinheirinho lá na caixa econômica, né, lá na poupança, quase todos têm. Por quê? Acho que vai ficar doente, quando também vai lá e sabe que é dinheiro lá. Assim também nós devemos ter reserva moral, para quando vier essas dificuldades, saber enfrentar elas, tá? Então, diante das dificuldades econômicas, vamos seguir com aquilo que nós temos. Porque morrer de fome, ninguém vai morrer de fome, viu? Sempre uma pessoa que vai nos ajudar,
sempre tem alguém que vai abrir as portas. Se a pessoa está desempregada, né, ela pensa assim, meu Deus, por que eu vou dar para os meus filhos? Eu não tenho nada para dar para eles. Várias portas se abrem ao mesmo tempo. Então ninguém morre de fome. Assim não, a ajuda é muito grande. A assistência que nós recebemos é muito grande. Então saber passar por esses momentos, quais são as dificuldades, né, que nós enfrentamos, e fazer parte. Então é encarar com alegria todas essas situações aqui. A minha amizade que foi embora, o ente querido, né, que nos deixou, a doença que a gente foi cometido, a dificuldade financeira. Se a gente souber encarar esses momentos com resignação, com gratidão, é um degrau para a nossa evolução. Olha que beleza, né? Se a gente passa pela doença, mas é alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que é de bem com a vida, que valoriza a natureza, que olha a grandeza, tudo que nos envolve, que é bela, é maravilhoso. Se a gente tem olhos para enxergar isso, passando pela dificuldade, é um degrau que nós estamos subindo a nossa escala evolutiva. Mas, se passa pela dificuldade, se passa pelas dores, se passa pelo abandono, pela solidão, reclamando, com revolta, com ingratidão, vai permanecer estacionário. Então, essa lição, ela traz para a gente essa reflexão. Diante de qualquer desafio que nós estamos passando, vamos agradecer a Deus em nós termos as condições necessárias para vencer. Por isso, lá no Evangelho, fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é uma bênção. Nem todas as pessoas estão preparadas para passar pela dor, não. Muitos passam pela dor, pelo sofrimento, revolta, até comete suicídio. Por que do suicídio? Pessoas que não aceitam aquele momento que eles estão passando. A gente foi encerrando. Lá no livro Memória do Suicida, lá conta a história de um que se suicidaram, porque esse livro conta a história de 4 suicidas portugueses. E lá conta a história de um. Ele era rico, ele era comerciante de vinhos lá no Porto, lá em Portugal, e de repente os negócios dele deu tudo errado. Ele veio falir. Mas ele não tinha preparado a família dele para esses momentos, porque ele vivia na bonança, de repente veio a escassez, veio a miséria, a família dele não foi preparada para passar por esse momento. E ele não teve que enfrentar a cobrança ali das pessoas que ele devia, não teve que enfrentar a família dele passar pela humilhação de ter que trabalhar, ter que pedir ajuda, ter que aprender a cometer o suicídio. Então, nós vamos preparar para esses momentos com alegria, com gratidão a Deus, que tudo isso faz parte do nosso crescimento moral. Então, essa é a mensagem que dessa noite, tá? Que nós possamos estar sempre com a nossa cabeça erguida para o alto, né? Sempre externando para Deus o nosso sentimento de gratidão pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo lugar que nós moramos, né? Pela nossa cidade. Por tudo, nós estamos aqui no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Então, as chances que nós temos de acertar são muito maiores do que as chances de errar. Agradecendo a Deus todos os dias, quando nós levantamos, pela noite que tivemos, agradecer a Deus a noite pelo dia que tivemos, e assim nós vamos levando, meus irmãos, somando cada vez mais crédito ao nosso favor, onde nós temos condição de ajudar as pessoas, né? Então é isso. Eu agradeço a presença novamente, agradeço a oportunidade e desejo uma ótima noite para todos. Os que estiverem em tratamento, desejo um ótimo tratamento também, que todos sejam muito bem sucedidos no tratamento, e vamos continuar confiantes, alegres, otimistas. O cristão é uma pessoa alegre, porque ele é um seguidor do Cristo, e todos nós conhecemos a vida dele aqui na terra, né? Então, muito obrigada a todos e boa noite. Eu que agradeço. Olha, gente, que bênção, né? Que é a nossa doutrina espírita, né? Ela nos ajuda a passar pelas aflições,
nos ajuda a entender que a gente pode modificar o nosso futuro, só depende de nós, né? Isso é uma doutrina realmente abençoada, né? A gente tem que dar valor.